É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Os portugueses até podem suportar que se diga que os seus descobrimentos foram, em grande parte, uma história de crimes que deixou como grande legado a maior transferência populacional forçada intercontinental. Até podem suportar que insultem Vasco da Gama ou Cristiano Ronaldo. Haverá sempre alguns, mesmo que seja uma minoria, que acompanharão estas críticas. O que os portugueses não aceitam, e aqui o consenso aproxima-se da unanimidade, é que ponham em causa a sua gastronomia. Em julho de 2015, houve quem dissesse pior do que isso. Alguém se atreveu a escrever que a nossa cozinha era mesmo a pior do mundo. O conhecido crítico britânico de restaurantes, Giles Coren, escrevia no The Times: a maior ofensa que um português pode ouvir. Cito: a cozinha portuguesa é a pior do mundo. Ou, pelo menos, a pior de todas as nações quentes do mundo. Obviamente, a cozinha irlandesa poderá competir com ela, ou a polaca, mas na sua insipidez de chumbo, na sua insipidez hipersalgada, a comida de Portugal é, na melhor das hipóteses, o que a cozinha de Inglaterra seria se o país tivesse melhor clima. A reação dos leitores portugueses foi semelhante à de um tsunami de ódio, deixando insultos e até ameaças de morte. No Twitter, Coren até perguntou se havia algum dispositivo para silenciar naquela rede um país inteiro, tal a dimensão viral da indignação. Como destacaram colegas seus, o artigo não seria dos mais informados e a motivação de dar nas vistas terá contado para o estilo. Mas, estilo à parte, acabou por ser útil. Só dei pelo artigo 5 anos depois, quando o jornalista Ricardo Dias Fellner escreveu aqui no Expresso um texto com um título provocatório: e se a cozinha portuguesa não for campeã do mundo? De forma racional, desapaixonada e rigorosa, ajudava a desmontar alguns mitos sobre o que comemos. E, acima de tudo, sobre o que os estrangeiros acham do que comemos. Sim, é verdade, não adoram. A maioria acha que a nossa gastronomia é apenas moderada ou razoável. Poucos vêm a Portugal por causa dela. Muitos acham pouco variada, sem saborona, pouco atrativa. Ela está ausente de quase todos os rankings internacionais. Porque a vendemos mal. E provavelmente vendemos-la mal porque, com a boca cheia de orgulho, achamos que se chega a si mesma. Conheci o Ricardo Dias Fellner como jornalista político, reencontro-o tantos anos depois como um dos principais jornalistas gastronómicos em Portugal. É criador do blog O Homem que Comia Tudo, que virou livro, podcast e programa de televisão. Aconselho especialmente as suas crónicas em versão podcast. Pode devorá-las de uma vez ou ir depenicando. Por mim, este será o episódio que farei mais fora de pé. Adoro comer, e isso até é visível. Mas dentro de uma cozinha, atrapalho sempre quem não esteja a lavar a louça. Não sei que lugar ocupa num ranking da cozinha portuguesa, de que sou fã tão incondicional como qualquer português. Sei que, se dependesse da minha arte, estaria nos últimos lugares. Ainda assim, não me ocorre melhor conversa antes da consoada. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Ricardo, por estares aqui num espaço que também é teu, onde tu fazes o teu podcast. Antes de começarmos a nossa conversa sobre bife com batatas, que é como tu terminas todos os teus podcasts a dizer que a comida não é só bife com batatas, mas bife com batatas também é bom. Maravilhoso. Como é que chegaste ao jornalismo gastronómico? Sim, quer dizer, o caminho é longo. Quando eu trabalhava no Público, conheci o David Lopes Ramos, que era o crítico do Público, que a da altura na redação estava muito perto de mim. E quando o David, quando lhe falhava o seu grande amigo e companhão de comezainas, José Quitério, crítico neste jornal, muitas vezes, ou algumas vezes, o David olhava para o miúdo e dizia: olha, queres vir? E eu comecei a ir a restaurantes
com o David, assim. E ficou lá. E já cozinhavas? Já cozinhava, assim, já na faculdade já era eu que fazia a comida lá, né? Para a rapaziada, que ia ao supermercado, e gostava de fazer isso, portanto era uma coisa que me dava prazer. Mas estava muito longe de pensar que... Mas tu depois do público foste para a Time Out, não é? Não, depois fui para a Sábado. Para a Sábado, sim. E na Sábado, em 2012, foi quando comecei a escrever o blog, part-time, por prazer, das minhas aventuras culinárias. E depois foste para a Time Out? E depois para a Time Out, sim. E acabaste por profissionalizar nesta área. Sim, área. A coisa ficou um bocadinho mais séria e comecei a escrever sobre... E há mercado para isso, imagino, não é? Deve haver mais do que para a política. Eu acho que há, obviamente, porque nós comemos todos os dias, toda a gente come todos os dias, várias vezes por dia. É um assunto que tem muito assunto, não é? E diz muita coisa. A minha ideia é fazer disto jornalismo, que eu acho que também é possível, de comida, e não fazer... ou seja, não sei receitas, tu não fazes... Não sei só receituar e não sei só dizer bem... há um bocadinho esta ideia de que o jornalismo de lifestyle é uma coisa que vai sempre a favor de alguém, que é comprada, e eu acho que não tem que ser assim, não é? Eu nas reportagens que faço, nos artigos que escrevi nomeadamente aqui para o Expresso, a minha ideia a abordagem é a mesma do jornalismo de uma investigação, muitas vezes. Deixa-me dizer que a crónica que mais gostei tua foi sobre restos, porque é um assunto recorrente em qualquer casa. Acho que foi bastante o que fazer popular. Com os restos. Acho que foi bastante popular. E acontece que muitas vezes os restos dão as melhores comidas. Isso tem a ver com uma coisa... Não sei se conhece a expressão Redon Plus, quer dizer, Redon é no dia seguinte, Redon Plus é já 2 dias depois. Vai sendo. E às vezes 2 dias depois ainda é melhor, porque há aí processos de fermentação da comida nesse processo que são construções de sabor. E portanto muitas vezes eu digo, isto ainda ficou melhor do que no primeiro dia, não é? Acontece muito com a feijoada. E com a cachupa também. Feijoada, cachupa, tudo o que seja por coisas leguminosas, elas vão fermentando, mesmo que seja lentamente, e vão apurando, e portanto ao terceiro dia são melhores. Portanto, há restos que são melhores, muitos. Há restos que deviam ficar restos logo à partida. Exatamente. Como dizes no artigo, e a nossa conversa vai se concentrar muito nesse artigo de 2021, com as devidas atualizações que seguramente há, é uma parte que eu quero falar contigo sobre isso, sobre o que é que aconteceu entretanto, mas não é agora ainda. Porque este artigo eu acho que nos permite, este teu artigo de 2021, permite-nos fazer uma viagem sobre os nossos mitos sobre a comida, sobre a cozinha, a comida portuguesa, e sobre como é que nós lidamos com esses mitos, que me parece interessante, até por ser contra-intuitivo em relação ao que dizemos sobre o que comemos. Como dizes no artigo, quase todos os povos acham que a sua gastronomia é excelente. Eu imagino que os ingleses não achem isto, e eu vivi na República Checa e os checos também não achavam que a sua comida fosse excelente. Mas os portugueses têm um amor especial. 81% acham que é imbatível. Imagino que acham que é a melhor do mundo ou próximo disso. Só sendo ultrapassados pelos italianos, e estamos muito à frente dos espanhóis. De onde é que vem esta fé dos portugueses em relação ao que comem? Esta fé especial, maior do que a dos outros? Olha, eu acho que vem de várias coisas, mas 2 coisas que são importantes, parece-me. Uma é que nós temos uma história gastronómica e não só cultural, rica, antiga, enraizada. Temos um receituário, eu diria, tradicional, já muito estabilizado há muitos anos, e podemos discutir porque é que isso acontece, podemos eventualmente achar que isso acontece porque somos um país pouco dado a mudanças, a criatividades. Essa é, aliás, uma crítica que os estrangeiros fazem muito à nossa gastronomia, é que é pouco crítica. Nós tivemos um momento, não sei se isto pesará ou não, mas nós tivemos um momento de grande exposição ao exterior, não é? Que trouxemos, aliás, nós vamos falar isso mais à frente, as coisas que nós trouxemos para a cozinha europeia, os produtos que trouxemos, mas não tivemos muito expostos à imigração durante muito tempo, à imigração com I. Sim. Ou seja, se calhar também fomos menos influenciados por outras... nas últimas, não sei, estou a tirar para o ar. Enfim, nós não somos um país rico, nós somos um país que viaja muito, não é? Não somos. E então temos, eu acho que esta é a principal razão. É o fechamento. É o desconhecimento. Não é? Porque quando nós conhecemos as coisas, quando nós vamos lá fora, não é? A minha mãe, por exemplo, minha mãe não gosta de sushi. Eu não vou conseguir nunca
É uma coisa geracional. Explicar-lhe que o sushi é uma coisa que geracional. a cozinha japonesa é genial, é excepcional, que ela está a perder uma coisa lindíssima de não querer, de não insistir um bocado, não querer ir conhecer um bocado, mesmo que o primeiro impacto com o peixe cru Não insistir, seja uma coisa difícil, não é? E portanto é sobretudo um problema de um país que viaja pouco, que sai pouco daqui, que tem pouco dinheiro para experimentar outras coisas, eventualmente outras coisas mais caras, e que portanto nós temos de facto muito bom produto, ou seja, pelas nossas condições geográficas, pela costa que temos, pelo facto de termos frio e calor, montanha, nós temos uma variedade de ingredientes em muito pouco espaço, não é? Boa, e depois não temos um sistema agrícola intensivo, portanto temos ainda, ou seja, o nosso atraso é o nosso grande aliado Nós vamos falar disso, sobre a qualidade dos produtos. Em termos de produto, isso parece-me consensual. Mesmo entre os estrangeiros que criticam a nossa cozinha, há um consenso de que, mas o produto é bom. E o que eles não percebem muitas vezes é que por o produto ser tão bom, que nós não precisamos de Nós vamos falar sobre sofisticar. Isso, sobre a falta de sofisticação resultar da qualidade da matéria-prima. Eu sempre achei que o fast food não vingaria em Portugal, devo dizer, antes do fast food aparecer, teorizava mesmo sobre isso. Não, cá em Portugal nunca vai dar porque os portugueses gostam muito do que comem, mas vingou. O fast food é uma receita. Sim. E assim como nós passámos a comer em restaurantes étnicos, coisa que eu achava que não ia acontecer. Os indianos, etc. Também é uma coisa muito das cidades, não é? Eu já me apercebi que agora que não vivo grande parte do tempo em Lisboa, que os restaurantes indianos não vingam, só lá estão indianos, os portugueses não vão lá. O nosso amor ao que comemos é assim tão forte como dizemos ser, de qualquer das formas. Por exemplo, com o sucesso que tiveram os fast food, não é também um mito o nosso amor ao que comemos? É um bocado, e os fast food demonstram isso. Mas tens que ver, os fast food, eu estou sempre a falar disto, porque isto é importante, é uma coisa nova que se fala muito pouco. O fast food é uma receita de sabor. Portanto, tu quando fazes um hambúrguer do McDonald's, tu estás a pensar cientificamente como é que eu vou pôr sabor dentro deste pão. E há uma receita para isto. Não é nutrientes, não é nada disso, é só sabor. E uma coisa em especial que se chama umami, okay? Que é o quinto sabor. Nós em Portugal ainda não damos nas escolas, mas o resto do mundo está mais do que aceito pela academia, pela ciência que existe. É ácido glutâmico, ou seja, não é uma coisa abstrata, é uma coisa palpável. E portanto o que o fast food faz é ir buscar umami e pôr lá dentro. E faz o fast food e fazem os produtos ultraprocessados do supermercado. Muitas vezes sob um pozinho que se chama MSG, que é umami, é ácido glutâmico. E portanto eles vão buscar o bacon, tem muito umami, tem muito ácido glutâmico, às vezes vão buscar o tomate, às vezes vão buscar os cogumelos, às vezes vão buscar outras coisas e constroem sabor assim. E por isso é que tanta gente, não é, sabe que aquilo do ponto de vista nutricional não é genial. Às vezes com fome com que ficas pouco tempo depois. Mas aquilo é uma invenção que tem um bocadinho de doce. Todos nós gostamos de doce. É muito salgado, é muito intenso. Não é? E por isso todos os povos do mundo gostam daquilo. Por isso. Não é? A receita está lá. Doce, umami, texturas, estaladiços. E isso influencia o gosto das pessoas depois para o resto da comida ou não? Influencia porquê? Porque... Eu, olhando para os Estados Unidos, sente-se que sim. Claro que sim. Porque aprenderam a gostar de comida. Tu ficas só a querer coisas muito intensas, muito salgadas, muito doces, com muito umami. Não é? E tudo o que sejam subtilezas, depois vais comer uma coisa que não tem esse poder todo e achas que não sabe a nada. Não é? Porque o teu sabor também se educa e também se deseduca. É exatamente como a cultura, não é? Exatamente. É como o gosto da arte. Não é? Quando tu começas a comer coisas muito salgadas, tu achas sempre que está tudo em sons. Começas a reduzir o sal, não é? E dizes, eu agora quase não ponho sal. E está tudo bem. É um hábito. Percebes? É uma droga, não é? É uma droga. É isso. É uma droga. Quais são os países que estão no pelotão da frente dos rankings internacionais e o que é que explica o sucesso de uma gastronomia nacional? De uma determinada, por exemplo, os italianos que estão à frente em todos, não é? O que é que... Olha, como é que se explica? Eu acho que, por exemplo, os italianos, sobretudo as pizzas e as massas, parece-me evidente duas coisas. Pizzas e massas são hidratos, conforto, não é? Ou
cereais, que estão... Todo o mundo consome cereais de trigo, portanto não é estranho a ninguém no mundo. E depois tem esta tal coisa... Portanto, não serem excêntricos é importante, ou seja, não serem coisas muito estranhas para as pessoas. Exatamente. A outra coisa importante é isto que nós estávamos a falar. As pizzas têm tomate tem umami. Não é? Tem queijo parmesão, que é outra das coisas com mais umami que existem. Portanto, há uma série de elementos que faz com que gente em todo o mundo goste de comer aquilo a qualquer hora do dia, em qualquer circunstância. Quais são os países que estão em primeiro? Tens de memória? Os rankings são muito variados. E há aqui uma coisa que distorce alguns dos rankings que vão aparecendo, sobretudo na internet, que é nós na internet nunca sabemos bem o que é informação, o que é marketing e publicidade, porque os rankings são comprados também. Há países, os turismos dos países compram em alguns rankings posição. E tu não sabes bem quanto é que eles compram, não é? E há rankings credíveis ou não? Eu acho que temos que ir aos estudos, mas eles são variáveis. Mas sei lá, uma coisa que influi claramente nos rankings é a quantidade de restaurantes que existem no mundo desse país, não é? Sei lá, imagina, cozinha chinesa. Bem, claro. Todo o mundo. Então as pessoas estão muito habituadas àqueles sabores. Portanto, a coisa da estranheza memória. Desaparece, não é? Desaparece a estranheza. Embora, como tu sabes, a cozinha chinesa que se come no mundo inteiro... Não tem nada a ver com o que se come lá, não é? Eu nunca estive na China, mas já me disseram. A maioria não tem. Embora haja. Atenção, em Lisboa tu já tens restaurantes de cozinha chinesa autêntica. Eu sei um que vou, mas não tenho a certeza o Mr. Lu se é ou não. O Mr. Lu era. O Mr. Lu começou numa casa clandestina no Martim Muniz. Como começaram montes de restaurantes. Era genial. Eu já fui a vários clandestinos no Martim Muniz. Sim, são quase todos maus, atenção. Sim. Não vamos também aqui achar que por serem clandestinos são... Portanto, o Mr. Lu já foi um bom restaurante. Eu acho já não queria dizer mal aqui do Mr. Lu, com quem eu tenho uma ligação muito antiga e emocional. Lembro de o ver cozinhar com um cigarro na boca em sua casa, com o wok. Isso é uma boa razão para eu ir a um restaurante. Era genial aquela imagem. Já não faz isso, atenção, pessoas. Não, mas era autêntico. Eu já lá não vou há algum tempo, mas há outros, sobretudo da região de Wenzhou, que é uma região que tem muita imigração em Lisboa. Há 2 ou 3 restaurantes em Lisboa bastante autênticos e surpreendentes. Mas, e voltando aos rankings, por exemplo, a comida grega está muito presente ou não está? A comida grega está muito presente. Eu tenho que dizer que sou um grande fã da comida grega. Lá está, temos outra vez. É uma cozinha mediterrânica, sem grandes... Que é uma coisa que tu dizes, eu vou ir mais à frente, acho eu, tu dizes que é um equívoco sobre a nossa comida, porque nós temos a mania de vender a nossa comida como se fosse comida mediterrânica, apesar de ter traços de comida mediterrânica, é mais do que isso. É mais do que isso. Enquanto a comida grega é mesmo a típica comida mediterrânica. É uma das, sim. Embora também Norte de África, Médio Oriente, tens muita coisa excepcional do Mediterrâneo. Mas sim, por exemplo, há uma ligação à banha de porco muito mais antiga e mais vulgarizada do que ao azeite, até há umas décadas atrás. Que era muito o que se usava também. Exatamente. Mas... Nós não estamos no top 10, nem no top 30, na realidade, da maior parte dos rankings que tu viste, porque não somos conhecidos, é essa a questão? É porque quando nós dizemos nós nem sequer estamos no top 30, eu acho que a maior parte das pessoas ficam chocadas, não é? Sim, quer dizer, é difícil dizer que não estamos também, porque que rankings são estes, não é? Mas na verdade, de uma forma geral, eu diria que a maior parte das pessoas diriam que estamos no top 10 dos rankings quase todos e não estamos. Nem no top 30, nem no top 30 está ainda a maior parte. Muitas vezes, sim, em muitos rankings não estamos nem sequer no top 30. E é porque não somos conhecidos? Também é porque não somos conhecidos, e há uma outra razão que eu noto quando vou a restaurantes em Lisboa que estão cheios de estrangeiros e não estão lá portugueses, é que nós temos uma cozinha um bocadinho desadaptada às mudanças da sociedade. Por exemplo, nós não temos uma cozinha com muito poucos vegetais, não é? E ainda estamos cheios de hidratos. Quer dizer, hidratos, energia, como se ainda andássemos todos a cavar claro. O dia todo. Aliás, bem se nota a seguir um almoço o estado em que grande parte dos portugueses ficam, não é? Sim, é muito normal. Nós irmos a um restaurante de cozinha tradicional portuguesa e
e não vir nenhum vegetal. Vem o bife, vem a batata frita, não é? E não vem nada acompanhado de vegetais. Isto, para um europeu fora de Portugal, isto é impensável. Isto é uma coisa esquisita. Para nós não é esquisito. Podemos dizer, não tem um feijão verde e tal, mas não achamos esquisito. Para um francês, para um sueco, para um alemão... Vir um bife com batatas fritas e arroz há de ser estranho, não? Estranhíssimo. Isso ainda mais estranho é... Batatas fritas e arroz, até eu, que até eu não gosto, não sou um grande fã de batatas fritas, devo confessar, mas... como é que não, sobretudo não sou um grande fã das batatas fritas, que em geral, quando são muito boas, sim, mas a maior parte das vezes não são muito boas. Mas é uma das coisas em que as nossas tascas ainda fazem questão de ter a sua batatinha frita cortada. Sim. Mas quando vejo arroz e batatas fritas, há qualquer coisa aqui que não está certo. Digamos que é uma conjugação um pouco estranha. É uma coisa muito típica de países pobres excederem-se nos hidratos. Porque é o que dá energia, não é? Nós vemos isso em África. Os pratos são arroz, depois um bocadinho de frango lá pelo meio. E nós só somos um bocadinho mais evoluídos do que isto. No artigo que escreveste para o Expresso em 2021 e 2021 usaste documentários de estrangeiros no The Portuguese News sobre... O Portuguese News é para dirigido a estrangeiros que vivem em Portugal, né? Sobre o tal artigo do The Times feito por estrangeiros. Portanto, estes comentários eram feitos por estrangeiros que aqui vivem. A internet e que pareciam ser bastante críticos em relação à nossa comida. Não estamos a falar de turistas acabados de aterrar, estamos a falar de pessoas que vivem cá. No entanto, quando eu digo isto, quando se fala com pessoas, os estrangeiros dizem todos que a nossa comida é maravilhosa. A minha pergunta é se a internet é o melhor barómetro do que os comentários diretos dos estrangeiros. Ou seja, se achas que os portugueses querem ser enganados e eles nos enganam quando falam da nossa comida. Acho que sim. Acho que não nos enganam, acho que eles estão a ser educados. São simpáticos. E na verdade a resposta é sim. Eu acho que a internet, os fóruns da internet, onde tu beneficias de algum anonimato, de alguma liberdade, são mais interessantes para perceber a verdade, neste caso. Sobretudo o gosto, não é? O gosto. Uma coisa que não é do que o teu amigo. Do que o teu amigo tu não vais dizer bem a vossa comida, por favor. Sim, e essa, aliás, é uma das razões pelas quais eu acho que a gente andou. E eu estou entre essas pessoas. Eu também. Que até há pouco tempo achava mesmo. Que... Eu até ler o teu artigo. Estava absolutamente convencido que uma das razões porque vinham a Portugal é porque a nossa comida era maravilhosa. E descobri que pronto. Mas atenção, eu não concordo com o crítico do Times disso. Atenção. Aliás, ele mudou de opinião entretanto. E já escreveu um outro artigo a dizer que estava enganado. Foi a um restaurante português em Londres. O que dá a entender pelo que ele escreve no artigo é que ele conhecia mal os restaurantes portugueses. Ou seja, que é outra coisa que acontece. As portas de Santo Antão, provavelmente. Exatamente, que é outra coisa que acontece muito com estes estrangeiros que não gostam da cozinha portuguesa e que não vão aos sítios certos. É preciso. Mas isso também, se calhar, temos alguma responsabilidade e já lá vamos. A partir do artigo do Gilles Corran, fizeste uma pesquisa junto dos jornalistas gastrónomos internacionais, leste inquéritos e comentários na net e concluíste que, descontando o estilo, Conan está longe de estar sozinho, não é só naquela opinião. Portanto, é falso que os estrangeiros, isto pode-se dizer que é falso que os estrangeiros gostem, estamos a falar de médias, não é? Gostem da nossa comida. Não é falso que eles gostem da nossa comida. As pessoas têm níveis de conhecimento diferentes sobre a nossa comida. Mas é que é esse o impacto. Não é? Eu posso dizer, eu na Grécia fui ao correspondente, em Atenas, fui ao correspondente às portas de Santo Antão e fiquei espantado, fui a muitos outros sítios. Sim. Fiquei espantado que mesmo no correspondente às portas de Santo Antão de Atenas gostei da comida. Pois, isso se calhar é uma coisa que se pode dizer. Uma ação imediata àquela, mesmo na versão má é melhor. É melhor. Eu acho que isso acontece. Não acho que seja melhor portuguesa, não é isso? Mas é boa. Sim, mesmo para um estrangeiro como eu, que chega ali, mesmo na versão má, eu gostei. Atenção, por exemplo, Espanha é talvez o país mais influente do mundo em termos de gastronomia ou, se quiseres, alta cozinha, hoje em dia. E, no entanto, continua a ter debates com pessoas instruídas sobre a cozinha espanhola difíceis, porque as pessoas vão à Espanha e dizem:
epá, só como porcaria, o pão não presta, vem lá mal disposto, é só fritos. Devo dizer-te que uma das coisas que me espantou quando vi os rankings do que tu falas era o sucesso eu tirando a comida basca, a galega, aí sinto uma proximidade em relação a Portugal, mas tirando a comida basca, não tive muito boas experiências em Espanha. Percebi que provavelmente sou como o Jules Cohen em relação à Espanha. Fui aos sítios errados. Exatamente, porque tu tiveste a experiência que muitos estrangeiros têm quando vêm a Lisboa, não é? Vão aos mais maus restaurantes tradicionais. Coisas que já várias pessoas que vivem em Espanha me explicaram que, pelo contrário, se come muito bem. Muito bem, maravilhosamente. É dos países onde eu gosto mais de comer. Agora, tens que conhecer, tens que te informar, não é? Não vais levar o barrete do turista. Quando eu falei da adesão, por exemplo, na comida grega, que mesmo o barreto do turista funciona, quer dizer que há gastronomias que são mais fáceis. Há gastronomias que são mais fáceis, diria que sim. Curiosamente, por exemplo, há gastronomias asiáticas, tailandesa, vietnamita, que não sendo muito presentes, as pessoas imediatamente gostam. Verdade. Não é? Sim. A tailandesa, por exemplo, isso é evidente. Mas lá está. Logo. Vamos outra vez àquilo que estávamos a falar do fast food. A cozinha tailandesa ou a cozinha vietnamita têm normalmente sempre doce, mesmo a cozinha salgada. Os pratos salgados, eles metem sempre um bocadinho de doce, de açúcar, outro doce. E depois tem o umami também. O molho de peixe está em praticamente todo o receituário desses países. E o molho de peixe o que é? Umami. É umami, ácido glutâmico. Portanto, é interessante ver como... Coisa que a nossa comida não tem. A nossa comida tem, mas eventualmente não numa forma tão direta. Sim, o tomate maduro. Maduro, sim. O tomate verde não tem umami. Isto tem a ver com a pergunta anterior, só 1,2% dos turistas, no inquérito que tu referes, estamos a falar de 2021, nós já vamos para o que mudou entretanto, tinham como motivação gastronómica a escolha de Portugal. 60% que visitavam diziam que a oferta era apenas moderada ou razoável, como eu disse na introdução. Portanto, a comida não é, ao contrário do que pensamos, um atrativo turístico. Já é? Estamos a fazer alguma coisa para ser? Não. É possível que seja? Estamos a fazer para ser, e acho que está a melhorar. Acho que a nossa oferta vai melhorando em todos os capítulos. Mas eu devo dizer-te, eu estou a tirar um doutoramento sobre isto, para perceber isto que nós estamos aqui a discutir, não é? São as minhas sensações agora, mas isto é muito complexo, não é? Tentar perceber qual é a imagem que os estrangeiros têm da nossa cozinha, não é? Não é fácil, não é? Agora, isto tudo o que nós estamos aqui a falar... Estás a dizer há um doutoramento? Não, estou mesmo. Estás mesmo. Estou mesmo, é mesmo verdade. É mesmo verdade. Podia ser uma força de expressão. Acho que tinha esquecido de te dizer não isso. Não sabia. Mas portanto, para também percebermos que isto são sensações que eu tenho. Portanto, tu estás na fase mais complicada para te fazer uma entrevista, que é quando estás com a dúvida instalada, não é? Exatamente. Mas... se me perguntas se é muito importante a forma como a promoção da gastronomia portuguesa é feita lá fora para essa imagem, é muito importante. E tu tens vários exemplos de como uma estratégia política institucional mudou completamente a maneira como o mundo olha para uma gastronomia. Por exemplo? O mais flagrante deles todos é a cozinha da Dinamarca. Qual é a tua ideia sobre a cozinha da Dinamarca? Nenhuma, e tive um mês na Dinamarca. Mas má? Não, boa. Nenhuma. Não me deixou qualquer memória. Ok. Também era jovem e pobre, portanto provavelmente não me deixou grande memória. Se calhar não fui a bons sítios. Mas não me deixou, não tenho... É estranho de facto agora falar, tive um mês na Dinamarca e não tenho memória guardada. Mas eu há bocado dizia que a cozinha espanhola era a mais influente provavelmente no mundo. E a outra mais influente é a da Dinamarca, provavelmente hoje em dia mais influente do que a espanhola, na alta cozinha. E porquê? E isso aconteceu porque há uns anos atrás, mais de 2 décadas talvez, mas por aí, houve um grupo de personalidades apoiadas por uma universidade e por investimentos públicos que decidiram estudar o que era a essência da cozinha nórdica
e a partir daí criar um movimento internacional que promovesse, com base nos produtos autóctonos e no seu receituário, essa cozinha no mundo. A nórdica ou a dinamarquesa? A nórdica. Porque a islandesa, por exemplo, aí posso testemunhar. A minha experiência foi má. Sim. A comida islandesa... Aliás, o prato que eles têm mais famoso, como saberás, é uma coisa que não comem, não é? Mas tu sabes que nós também temos. Também temos o peixe podre? Temos. Caneja, na Ericeira. É uma coisa... E é bom? Pronto. Salta em frente. Não. É porque as coisas não são simples. A primeira vez que eu comi caneja, vou-te dizer, foi a coisa mais difícil que eu comi na vida, e olha que eu já comi coisas estranhas. Eu vou dizer do meu lado, eu gosto de experimentar comida difícil. Sim. E tentar ver se chego lá. Mesmo muito difícil, mesmo do ponto de vista físico, quando tu comes esse tubarão podre, a tua boca fica de uma forma estranhíssima. Tu deixas de conseguir sentir o álcool do vinho, por exemplo. Estás a acompanhar com o vinho, é como se estivesse a acompanhar com sumo de uva, não é? A segunda vez que eu provei caneja, isto hoje em dia só é cozinhado em tertúlias ali da Ericeira, eu já achei que havia ali um encanto qualquer naquele peixe que ficava meio lascado, e já achei a intensidade menor, e eventualmente a intensidade estava mesmo menor porque o peixe estava menos curado, digamos assim. E à terceira vez já gostei um bocadinho, e acho que à quarta vez já vou gostar. Eu acho que isto por acaso é importante dizer sobre a comida, porque eu acho que a comida é cultura, evidentemente, e é muito semelhante à abordagem a produtos culturais, que é ou tu te obrigas a ultrapassar a tua resistência para conseguir sofisticar o teu gosto, ou vais gostar sempre de coisas básicas, não é? De coisas, exato, não usaria a palavra sofisticar. Eu estou a utilizar o termo sofisticar, não é do ponto de vista elitista, é de sofisticação, de complexidade, de coisas que não são nhani, por assim dizer. Olha, eu tenho amigos que têm 50 anos e não comem grão. Isto é uma coisa que me faz E a razão pela qual eles não comem grão... Continuas amigo deles, é porque eu teria dificuldade. É porque grão é das coisas mais maravilhosas. É maravilhoso. E eu tenho uma pena disto quando as pessoas me dizem isto, assim, tu não comes grão porque o teu pai ou a tua mãe não te obrigou a comer grão até aos 18 anos. Sim. Uma vez. Aquela coisa de, não gostas, comes menos. Não gostas, comes um esforço. Eu só não gostava de uma coisa na vida, comer como tudo, só não gostava de comer uma coisa que hoje é das coisas que mais gosto, que é esparregado. Adoro. E exatamente tinha uma resistência. E como era a única coisa... comer um bom esparregado. É muito difícil. Quando é mau é muito chato. Lá está, estás a ver. Quando nós falamos de cozinha vegetariana, esparregado é dos poucos pratos que nós temos assim vegetariano. De uma grande simplicidade. E não só temos poucos... Não é muito bonito de ver para um estrangeiro. Não é bonito. Como aliás, muita da comida portuguesa, já vamos falar sobre isso também. Castanho. Muita da comida portuguesa parece vomitado ou coisas parecidas. Sim. Mas não só é difícil tu encontrares um esparregado, como é ainda mais difícil encontrares um esparregado que não seja com os espinafres congelados, não é? E estou a falar em sítios onde pagas 35 euros por um bife. Não é. Eu compreendo que os estrangeiros não gostem disso. Quais são, então vamos falar, agora quero que falas de uma forma um bocado genérica, depois nós vamos aos pormenores, porque é dos pormenores que eu quero falar, mas quais são as fragilidades da comida portuguesa para os estrangeiros? Genericamente, esquece que estás a fazer um doutoramento, podes mudar de opinião no fim do teu doutoramento, mas genericamente, depois vamos aos pormenores, quais são as fragilidades, as resistências que provocam a comida portuguesa? Eu diria que a maior é a falta de diversidade. Eu ouvi uma entrevista de um belga, um alto quadro. Por um belga a falar de comida também. De uma multinacional. Não, mas era engraçado o que ele dizia. A cozinha portuguesa, perguntaram sobre a cozinha portuguesa, e eu disse, a cozinha portuguesa, tem este problema, é que a gente vai a Bragança e dão-nos peixe grelhado com feijão verde e batatas. Vai ao Algarve e dão-nos robalo com grelos e batatas. São bons, mas é sempre a mesma coisa. E para os portugueses está bem assim, é assim que eles querem. Isto é uma caricatura, obviamente. Mas esta é uma crítica que eu ouço muito, que é pouca diversidade dos pratos. Tu vais a ver assim, nós não temos muitos molhos portugueses. Chamés, coisas desse género, beurre blanc. Não. Porquê?
Porque éramos pobres e era por isso. Essa pode ser uma das razões. A outra, ter mais ingredientes, não é? A outra das razões é que os nossos ingredientes são tão bons, que não precisamos disfarçar com nada. Que não precisamos disfarçar com nada. Eu não sou um grande fã, em geral, de pôr... Basta uma grande... Agora, tu só consegues levar um estrangeiro a concordar contigo nisto se os ingredientes forem mesmo muito bons. E os ingredientes hoje em dia já não são sempre bons. Aliás, muito raramente são bons. E portanto, tu dizes que comes pescada cozida e que gostas de pescada cozida a um estrangeiro, pode parecer uma coisa esquisitíssima. Claro. Não é? Porque, peixe cozido? Vocês comem isto? E assim, sim, porque as nossas batatas são muito boas. O nosso azeite é o nosso molho. Os nossos molhos é este azeite incrível que nós temos aqui. Eu agora vou ser mesmo nacionalista e não há melhor continuar a não haver melhor molho que o azeite, na minha opinião. Pois, percebe? O problema é que também os nossos azeites às vezes já não são tão bons assim. Não é? E portanto, esse é um cuidado que temos que ter. Não quer dizer que isto é uma matriz. Cozinha simples, com bons ingredientes, sem mexer muito. Mas os ingredientes têm que ser bons. Então vou a isso. Eu ia falar de outra coisa, mas vou falar disso. Os estrangeiros dizem que a comida portuguesa não tem graça, não tem sabor. Na realidade, a nossa gastronomia é de facto pouco sofisticada, como é normal. Sofisticada no sentido como é normal num país pobre que tem, ou que foi pobre durante muito tempo. E depende da qualidade dos produtos. Como estás a dizer, isso para mim é evidente, muito evidente no peixe. Não há nada. O peixe grelhado, nem sequer estou a falar do cozido. Nós comemos peixe grelhado, pelo menos da forma como eu gosto de comer peixe. É a coisa mais básica do mundo. Grelha, põe sal. E se tiveres um pedaço de porco preto, de porco de raça alentejana, como deve ser, também não precisas, não é? Ou seja, é produto e fácil de... Depois de aprenderes a técnica, não tem nada que saber. Até eu consigo grelhar carne e grelhar peixe. Batatinha cozido, brócolis, está feito. Azeite e eu nem sequer ponho azeite no peixe, só ponho nos acompanhamentos. Portanto, a nossa riqueza está de facto nos produtos, no que é artesanal. Tu sobre a gastronomia, já lá vamos, a gastronomia alentejana, falaste sobre isso. E é isso que foge ao radar dos estrangeiros? É sítios onde a qualidade dos produtos seja boa? Não são assim tantos, há vários, mas para quem não vai informado e vai assim com onde é que eu vou comer agora, não é fácil. É quase impossível, não é? Apanhar... É difícil, é mesmo difícil. E nem tem a ver com ser restaurantes de topo ou restaurantes básicos, não é? Sim, não necessariamente. Embora, por regra, restaurantes mais caros têm melhor. Vais ter peixe melhor. Aliás, é muito difícil peixe fresco de mar bom, tirando sítios onde tens bom carapau, boa sardinha, ou seja, cavalas, que são peixes ótimos. Cavalo é um peixe maravilhoso que os portugueses desprezam completamente. Já não tanto. Olha, era um peixe que achavam que nem sequer era para comer. Mas olha, sabes que isso é eu gosto, por exemplo, muito mais de cavala do que de sardinha ou do que de... Eu vou-te dizer... Ou do que de atum. Mas, primeiro, um bom exemplo de uma política pública que pôs um peixe nos menus. Foi que há uns anos pagaram a chefes para fazer receituário com cavalo, porque há muita cavalo. Mas pagaram quem? O turismo? O Estado? O Estado, sim. E deu frutos. Hoje em dia há, de facto, muita gente a cozinhar cavalo, e ainda bem. E devo dizer que dos últimos peixes que não está propriamente em extensão, ao contrário, por exemplo, da sardinha. Não está. Não, é o mais abundante. É o mais abundante. Portanto, devíamos mesmo comê-lo, não é? Devíamos comer. E, aliás, é dos mais ricos em ômega 3, que é uma coisa que nos faz muito bem. Portanto, devemos comer cavala. Devemos saber comer cavala, que não é nada fácil. O peixe grelhado... Explica lá que eu gosto de cavalo. Que quem eu mais me emocionei nos últimos anos a comer foi uma cavala que eu comi num restaurante que, se não me engano, chama-se Taberna dos Arcos, em Sagres. Que é um restaurante super simples, com aquelas vitrines cheias de peixe. E eu estava para escolher o peixe. Havia uns robalos de mar lindo. O peixe era tudo lindíssimo. Estava lá. Mas o senhor às tantas diz: olha, vai comer uma cavala que veio hoje. Está gorda e tem que estar gorda. Ou seja, cavalas têm que ser gordas. E como é que se vê? Aqui no cachaço. Parte de trás da cabeça. Se for aquele cachaço a jogador de rugby, é uma boa cavala. E convém ter algum tamanho, porque é um peixe com alguma espinha, portanto, convém ter algum tamanho.
depois tu tens que grelhar muito pouco, porque é um peixe que seca muito. Não é? Então, se tu souberes grelhar com um lume baixinho e no ponto, e eventualmente escalar, que é um tema polémico, não é? Há muita gente diz escalar o peixe. Eu ia te perguntar, há uma polémica sobre escalar ou não escalar o peixe? Eu posso entrar, eu sou a favor de escalar. Pró-escalar. Na maioria dos casos, sim. Sim. Porque quando tu abres o peixe, tu tens mais superfície queimadinha, tostadinha. E isso é outra coisa que faz sabor, que são as reações de Maillard, que é uma transformação da proteína em açúcares complexos, não interessa agora para aqui, e que dá muito sabor. Por isso é que as pessoas gostam do bife tostadinho, não gostam do bife assim branquinho, não é? É a mesma razão pela qual gostam do peixe assim bem tostadinho e tal. E quanto mais superfície tiveres, mais reações. Sobre os produtos, a globalização dos produtos alimentares, ou seja, há uma mudança geral. É engraçado porque uma das coisas engraçadas de falar de comida é que conseguimos falar basicamente de tudo quando falamos de comida, porque claro, é uma coisa básica da nossa vida. E a globalização da produção dos bens alimentares que levou, levou restaurantes alentejanos a servirem porco polaco, a fazermos gazpachos com tomates das estufas da Múrcia. Estou a citar uma crónica tua. Destrói a comida que depende dos produtos, ou seja, é isso nós somos vítimas, a qualidade do que produzimos, mais do que outros países que dependem menos dos produtos, é vítima desta globalização da produção alimentar. Eu acho que sim, mas também podemos olhar para de outra forma. Que olha também para o copo meio cheio e para o copo meio vazio. Sim. O problema às vezes é que eu viajo por esse país, falo com agricultores e muitos produtores de tudo, e às vezes vejo produto incrível que não consegue sair dos 10 km à volta de onde aquele agricultor está, porque ele não tem os instrumentos necessários para pôr aquele tomate incrível num Michelin no Algarve ou em Lisboa. Sim, eu também vejo num sítio. E portanto o que é que ele tem que fazer? Ele tem que vender aquele produto que é de uma qualidade extraordinária, ali, que demora mais a crescer porque não leva carregamentos não é de agricultura de precisão, carregamentos fertilizantes, não sei o quê. Ele tem que vender ali a um preço baixo. E como tem que vender a um preço baixo, mais cedo ou mais tarde, ele ou o filho dele vai desistir daquela atividade. Eu vejo, por exemplo, nas azeitonas ali ao pé de mim, vejo o olival intensivo a ocupar todo o espaço, exatamente, porque é o olival tradicional que está a ser arrancado. Não aguenta, não é? Não aguenta exatamente porque... Não aguenta porque produz menos, produz menos. E então quem produz mais quer produzir ainda mais. E tem tendência a comprar o terreno onde se produz menos e pôr lá o que se produz mais. Posso dizer-te por quanto é que pagam por hectare na minha zona. Pagam 1.400 euros por hectare de aluguer por ano para o olival intensivo. Isto significa... Super intensivo. E super intensivo. Na minha zona o super intensivo é supostamente proibido. O PDM não permite, mas é supostamente. Este é um assunto que me move muito, portanto eu não vou desenvolver. Eu acho que tem que haver algum controle. Tem que haver algum controle estatal sobre isso. Não há nada, 1.400 euros por ano por hectare. Não há nenhuma produção agrícola que permita este rendimento. Portanto, alugando sem risco, tem-se mais do que se produzir alguma coisa. Sim. E a minha questão é se não estamos a matar a diversidade. E a matar o que podemos oferecer em termos de qualidade do que fazemos. Aí nós estamos a oferecer, e nós vimos isto acontecer com as castas dos vinhos. Há uns anos pagou-se para se tirar vinhas velhas de castas autóctones porque havia meia dúzia delas que iam ser o futuro. E agora estamos a assistir ao contrário, não é? Os produtores perceberam que o mercado valorizava aquilo que era raro, diferente. Então as vinhas velhas valorizaram imenso e está-se a plantar castas antigas. E bem. E as outras ficam por vender, não? Basicamente. Pois as ostras são vendidas muito baratas. Não é? E eu acho que um dia vai acontecer isto com o azeite. Espero que não seja tarde demais e que algumas destas variedades... Olhando para o Alentejo não estou muito bem a ver como é que se recua, já se fez. Há coisas que não voltam atrás. E algumas destas variedades podem mesmo desaparecer. Tu tens uma crónica, de facto, sobre a comida alentejana, que me tocou mais, pronto,
Porque a comida alentejana é talvez a caricatura no sentido de tudo, caricatura, o excesso de tudo isto que estamos a oferecer. É uma comida mais pobre ainda do que as outras comidas, porque para o Alentejo era a zona mais pobre do país, era ainda, é a zona mais pobre do país, e que depende ainda mais dos produtos e dos poucos, não é? Ou seja, a variedade é menor, em geral, e depende totalmente dos produtos. Isso, ou seja... Mas é curioso, porque essa pobreza de meios... Eu adoro comida. Eu acho que fez com que se tornassem mais criativos, às vezes. Criativos, claro, não é? Porque havia menos a fazer milagres com alho e pão, não é? Exatamente. E fizeram, caramba, isso fizeram. Mas estás a sentir essa degradação na comida alentejana? Estou e tenho pena. É o que tu dizes. Eu às vezes vou a restaurantes que são postos bastiões da cozinha alentejana e fico triste, porque percebo que aquilo começa a ser uma fraude. As pessoas têm, a maior parte das pessoas tem esta ideia que entram num restaurante alentejano e aquilo já está ganho, porque é alentejano, não é? Porque a comida alentejana tem uma identidade própria maior do que as comidas dos outros. Sim, porque carne de porco com coentros e alho é bom, sim. Não é? Agora, se a carne for má, se os coentros forem maus e os alhos forem maus, 3 coisas que acontecem frequentemente em restaurantes alentejanos, ela vai ser só medíocre. Lamento. Para mim. Porque sem produto não sobra muita coisa. Não sobra nada. Aquela carne de porco vai ser enjoativa porque aquela gordura é uma gordura de rações manhosas, de produções muito intensivas. E a experiência para mim está logo estragada. Fica enjoado com aquilo. Okay? E estes consensos às vezes levam a que este tipo, para mim, de erros se prolonguem durante décadas. E é quase proibido dizer-se mal da cozinha alentejana. Aliás, a sua hegemonia em Portugal, para mim, nunca fez sentido. Eu adoro-a, mas nunca fez sentido. E, por exemplo, porquê, então? Porquê é que realmente a cozinha alentejana... Será porque também as pessoas de Lisboa vão mais facilmente ao Alentejo e são as pessoas de Lisboa que normalmente são os opinion makers dessas coisas? Não sei. Agora, cozinha algarvia é genial. Maravilhosa, desconhecemos-la. É de um equilíbrio, de uma frescura. Essa sim, provavelmente foi bastante destruída pelo ou seja, sem dúvida. Turismo e a coisa fácil e... Sem dúvida que sim. Sem dúvida que sim, mas temos que a descobrir, não é? Temos que a valorizar porque ela é interessante também. No entanto, a globalização de produtos foi um dos nossos principais contributos para a gastronomia. Já falei de passagem sobre isso. Com os espanhóis somos responsáveis por grandes revoluções alimentares. Eu não costumo falar aqui aos novos mundos ao mundo, mas as coisas são contraditórias, como são sempre estas coisas. Trouxemos com eles a pimenta e a noz moscada, o tomate, a batata, o feijão, os pimentos, não é coisa pouca, não é? Ou seja, quando pensam em várias dessas coisas que atravessas a Europa toda a comê-las. Nós sabemos contar a história do que comemos aos estrangeiros. Sabemos contar isto aos estrangeiros? Não sabemos. A coisa mais bem feita na internet sobre o papel dos portugueses na comunicação de produtos pelo mundo é de um estrangeiro. Se não me engano, ele é de Hong Kong, que fez um vídeo no YouTube genial sobre o que é que os portugueses levaram e trouxeram. Aqui é os portugueses e espanhóis, não é? Os portugueses e espanhóis, mais ou menos as mesmas coisas, não? Sim, mais ou menos as mesmas coisas, é verdade. Um youtuber estrangeiro, de Hong Kong, acho eu. Portanto, nós temos muito pouco conhecimento e às vezes muito pouco amor próprio sobre algumas coisas que fizemos bem, ou bem ou mal, que fizemos. Sim. Não há livros sobre isto, há pouco conhecimento, ou então há, mas estão fechados nas academias ou nas câmaras municipais. Tu não imaginas a quantidade de livros de gastronomia regional que existem, interessantíssimos, neste país. De edições de câmaras municipais. De edições de câmaras municipais que ninguém, nem eu. Às vezes ouço falar. Há pouca literatura de referência nestas coisas. Completamente. Uma pobreza. Como em todas as áreas, não é? Mas na gastronomia a mesma coisa. É uma vergonha. Provavelmente não temos livros de referência sobre o receituário português. Em inglês não temos. Porque é importante, não é? Eu por exemplo, quando quero saber... Até para habituar os outros à nossa comida, é preciso que os outros também comecem a usá-la, não é? Sim. Eu dou sempre este exemplo que é: tu queres saber sobre a cozinha da Geórgia?
E queres comprar livros sobre a cozinha da Geórgia em inglês. E tu vais à Amazon, tens 5 livros extraordinários, cuidados, com um papel ótimo, de editoras grandes americanas normalmente. E de Portugal, tens 2 para aí, se tiveres. Porquê? Pois não sei. Não sei. Então, eu não imagino, não sei se a Geórgia faz investimento público É provavelmente possível que sim. É possível que sim. O nosso amor ao bacalhau é uma coisa especialmente estranha, é uma coisa que é aquela conversa que os portugueses têm muitas vezes com os estrangeiros. Há assim umas conversas típicas, explicar o que é a saudade, aquelas quando estás ao lado de um restaurante e o estrangeiro faz conversa contigo, tu tens de dizer umas generalidades sobre o país, quase sempre falsas. E o nosso amor ao bacalhau é uma das coisas difíceis de explicar. Temos peixe maravilhoso, o peixe na costa portuguesa é maravilhoso, e fomos buscar o nosso peixe preferido a quilómetros de distância. Isso tem a ver com a nossa história, tem a ver com várias coisas, mas gostava de falar-se um bocadinho sobre isto. Porque raio é que o bacalhau se tornou no nosso peixe preferido? Um peixe que nós não temos. Não sou um historiador da gastronomia, mas do bacalhau. Sim, senhora. E bom que ele é. Mas tem a ver sobretudo tem a ver com isto. Nós fomos ao Mar do Norte e encontramos um banco de bacalhaus gigante e percebemos que ninguém estava lá a pescar. Isto é simplificar muito a questão. E percebemos que, indo para lá, trazíamos sempre os barcos carregados e era fácil. E salgamos o peixe, por isso, porque vem de longe, não é? Exatamente. Depois precisávamos estes homens estavam 3 meses no mar e o bacalhau tinha que lá ficar 3 meses. A única maneira de conservar era com sal. E, portanto, deduzo que depois tivessem começado a comer este bacalhau com sal e começaram a gostar. Portanto, o nosso gosto pelo bacalhau mostra só uma coisa, é que uma das coisas que mais contribui para o gosto é a nossa memória e o nosso hábito. Os estrangeiros normalmente não gostam de bacalhau, lamento. O nosso bacalhau, eles não gostam. Isto é uma coisa que nos custa entender. É o meu prato favorito, é bacalhau. O meu prato favorito é bacalhau cozido. Não, é o bacalhau cozido. É a coisa mais simples que há. E quando me dizem, e quando vem cá um estrangeiro, eu quero lhe dar bacalhau. Epá, tu tens que comer o bacalhau. E às vezes eles comem bacalhau e dizem, epá, é um bocadinho difícil. Porque é salgado, é? Difícil. Nós não percebemos que é difícil. E porquê é que nós não percebemos que é difícil? Porque estamos habituados desde pequeninos, não é? E porquê é que sobreviveu? É porque isso é que é a parte que eu acho estranha. Eu geralmente conto a história até o início que tu contaste, é o que eu conto aos estrangeiros. E depois explicar porque é que sobreviveu. Porque é que, do ponto de vista económico, faz pouco sentido, não é? Que um país inteiro tenha como peixe preferido um peixe que não... Quando tem tantas alternativas, não é? Porquê é que sobreviveu? Bem, eu julgo que o Salazar deu um grande impulso a essa indústria, patrocinou-a mesmo, não é? E achava-se que se faltasse bacalhau ia ser um problema neste país, não é? Eram empresas públicas com financiamento público até à democracia. E depois isso ficou. Esse excesso de bacalhau que se comeu até essa altura ficou-nos no hábito, ficou-nos no gosto, ficou-nos nas tradições e ficou-nos no tecido empresarial. Essas empresas continuam todas a existir, embora a gente já não faça salga, nomeadamente ali na zona de Aveiro, Viana do Castelo, Figueira da Foz, já não se faz. A salga a céu aberto, não é? Mas as indústrias estão lá. Portanto, há um cluster económico à volta do bacalhau que continua a ser muito relevante. E continuamos a negociar as nossas cotas de pesca no Mar do Norte. E bem que nós somos o maior importador da Noruega, do bacalhau da Noruega, não somos, acho eu. Ali há acho que assim, de largo, somos os que mais consomem. Fresco não seremos. Sim. Bacalhau fresco não seremos. Não seremos. Não. O mundo come imenso bacalhau fresco. É, muito. Agora, bacalhau salgado, seco, sim, somos campeões do mundo. Não é hipótese. David Leite, escritor gastronómico de origem portuguesa, imagino eu que ele é de origem portuguesa, pelo nome, premiado nos Estados Unidos, diz que o calcanhar daqueles da culinária portuguesa é a sobremesa. É tudo ovos, leite e às vezes caramelo. Sobretudo muitos ovos. A doçaria portuguesa é mais do que isso e somos nós que a vendemos mal? Podes dizer que não é mais do que isto. Não. Eu conheço até portugueses que não gostam especialmente da doçaria portuguesa. Ele tem alguma razão. Ou seja, lá está, ele está a ser excessivo e
enfim, é sempre difícil fazer este tipo de generalizações, mas é verdade, lá está outra vez por razões históricas, que a nossa cozinha, a nossa doçaria assenta muito em açúcar e ovo. É muito açúcar. É muito açúcar, não é? É muito doce. Nós tínhamos muito açúcar do Brasil, usámos, ficou também. Até eu sinto um bocado isso, que às vezes é possível. Por exemplo, eu não estou a ver como é que se convence um estrangeiro a comer os nossos doces de ovos, por exemplo. Porque é uma bomba difícil de... Claro. Talvez os árabes que adoram açúcar, portanto. Mas mesmo assim, mesmo assim não sei. Os árabes comem tanto açúcar. É verdade. Aquele chá que eles... parece uma sobremesa. Caramba. É os nossos pratos são pesados, acho que todos conseguimos aceitar isso. Aliás, já falámos sobre isso. Talvez até com algum orgulho, acho que os portugueses assim, almoçar é uma coisa pesadona, pelo menos até à minha geração é uma coisa ali quase sinal de virilidade. Mas o aspecto e a textura também não ajudam. De facto, não deve ser fácil convencer um estrangeiro a comer uma açorda, que parece vomitado. O arroz de cabidela, que eu adoro, também não deve ser fácil de vender. A comida é muito gordurosa, muitas vezes. Mesmo cozida à portuguesa, que nos parece evidente, não é para os estrangeiros. Estamos tão habituados ao que comemos que não conseguimos perceber esta estranheza que não tem agora, não sequer estou a falar do sabor. Estou a falar do aspecto não conseguimos perceber, e da textura. Não temos distância para perceber isso. Como é que um estrangeiro olha, não estou a dizer sem tocar, como é que um estrangeiro olha para a comida portuguesa? Como é que a vê quando olha para ela? Pois, deste um bom exemplo da açorda. Por exemplo, com a comida grega. A comida grega é colorida, aquilo tem um aspecto que dá vontade de... A nossa não. A nossa não. Do ponto de vista gráfico. Muitas vezes não é tão nem é tão colorida e muitas vezes também não é tão trabalhada. Nós não somos particularmente estetas na forma como empratamos. Não empratamos bem. Sim. Embora eu acho... eu gosto disso. Eu acho poético... Eu acho poético uma tachada de feijoada. Acho muito bonito. Não é? Até à sorda. Eu acho. Até à sorda, se for bem empratada, é bonito. Agora pensa nisto. Tu chegas, és estrangeiro, és um turista, chegas aqui a Lisboa a uma quarta-feira e vais a um almoço de cozido numa tasca banal, da Baixa. E ele traz-te para a mesa aquela travessa cheia de carnes misturadas, sem nenhum cuidado de encenação. Nós não olhamos, nem pensamos, mas eu acho que eu percebo, eu acho que tens toda a razão, mas eu acho alguma... era bonito se fosse uma certa irredutibilidade, ou seja, nós não cedemos nisto, mas não é irredutibilidade. Não, mas repara, muitas vezes isto é só o sítio que é mau. Porque se tu fores comer um cozido atrás dos montes nesta altura, que são altura para ir, por favor, vão comer um cozido atrás dos montes agora no inverno. É daquelas coisas que todos devemos fazer uma vez na vida, ou mais. Mas o cozido que eu como em trás dos montes, nos sítios bons, eles vêm arrumados. E são sítios populares. Não é? São garagens às vezes. Estás a comer e tens os bois ao lado. Mas as pessoas trazem aquilo arrumado, com cuidado. Mas algumas das carnes são muito difíceis. Trazem as carnes quentes. Mas algumas das carnes devem ser difíceis para os estrangeiros. Aquelas mais gordurosas, mais... Certo. Certo. Pronto, não podemos gostar todos do mesmo. É? Mas eu estou a dizer do aspecto, nem sequer estou a falar de comer. Adoro as patas, Agora aquilo tem que ser bem salgado de véspera ou mais, com cuidado, não é? Porque senão também não tem sabor. Estamos a falar de uma coisa que não leva a nada. Se não tiver um mínimo. Quando eu estava a preparar esta entrevista, eu estava a falar desta entrevista com um amigo, e um amigo levantou-me uma questão que eu não tinha pensado, não acompanho muito, que é a influência do Instagram na comida. Ou seja, como os restaurantes, como ir a um restaurante passou a ser uma experiência, não é? E não propriamente uma experiência. O Instagram, as redes sociais trouxeram uma coisa, que é uma sobrevalorização da imagem que vê, e uma subvalorização completa do resto, não é? Do paladar, É verdade, e tens um ponto aí. E isso não está a influenciar, sobretudo as coisas dirigidas a estrangeiros, ou seja, há coisas que são
para ter uma experiência visual. Não é? Diria que sim. Diria completamente que sim. Eu não sou um esteta. Também não. Eu sou, mas não com a comida. Eu não sou um esteta com a comida. E tens toda a razão. E pode estar. Agora, a questão é, por exemplo, a comunidade de expatriados em Lisboa, Sim. que é enorme. Expatriados, para quem não sabe, são os imigrantes com dinheiro. Não é? E que trabalham cá. Alguns nem trabalham. A dizer que há uma diferença dos imigrantes e os expatriados é que custam dinheiro e outros não. Exatamente. O que acontece é que eles funcionam numa bolha nas redes sociais, no Instagram, que não toca naquilo que é português. Os restaurantes portugueses não lhes passam pelo feed, os pratos portugueses não lhes passam pelo feed. E, portanto, muitos deles nem sequer conhecem o que é que a gente aqui come. E não querem conhecer. Porque as redes sociais criam este algoritmo, não é? Eu estou sempre a dizer em que tu vives em Portugal, mas as tuas relações sociais, que se fazem essencialmente na internet, são fora de Portugal. Na realidade é assim, quando tu vives no estrangeiro, eu vivi um ano, tu tendes a não te dar com as pessoas do país. Por uma razão, tu estás de passagem, as outras pessoas estão lá definitivamente. Eu lembro, eu vivia em Praga e os meus amigos eram alemães, eram italianos, eram estrangeiros. Não eram portugueses, mas eram estrangeiros, porque os nacionais têm uma certa dificuldade em dar-se com pessoas que sabem. Claro. Nem precisa de haver xenofobia. Sabem que estão de passagem. Sim. Que é um investimento de curto prazo, enquanto quem está de passagem não tem essa questão. Agora, a verdade eu costumo utilizar esta expressão, que nós jogávamos que a internet nos ia abrir uma janela para o mundo e afinal abriu uma janela para o saguão. Que é, nós vemos aquilo, a comunidade, o que está perto. Aqui no Instagram junta-se uma coisa que é isto, que nós também vemos no turismo, que é, se uma coisa der uma boa fotografia, a experiência é toda essa. Eu acho que isso é uma questão de uma geração em que isso é, em que a visão tomou conta, esse sentido tomou conta de todos os outros, esmagou todos os outros. Que é e o Instagram que é aquele que não consegues comunicar a ninguém, não é? E o Instagram é a rede social por excelência da gastronomia. E é particularmente visual. E eu tenho uma regra para mim próprio no meu Instagram, que é: eu não publico um prato que não seja bom. Só porque é lindo. Há muitos, acredito. Há muitos pratos lindos que não valem nada. Que não valem nada, acredito. Já vi muitos. E somos muito enganados por isso. Eu sou muitas vezes enganado por isso. Vou a um restaurante porque vi umas coisas na internet. E, embora, pronto, hoje em dia também já vou sabendo das manhas, mas isso acontece muito. Uma das queixas dos estrangeiros, já falámos, aliás, tu já passaste por isso, eu disse que iríamos falar mais à frente, que me espantou, devo dizer, nunca tinha pensado nisso, e é mesmo não ter pensado, é a falta de vegetais da nossa comida. Não tinha, pelo contrário, eu achava que nós tínhamos imensos vegetais na comida, que é aquela ideia de que somos comida mediterrânica, portanto pensares que tem. Uma das especialistas que entrevistaste diz que o mais interessante é o esparregado, que é uma coisa que não é uma coisa propriamente muito sofisticada. O termos poucos vegetais deve-se a quê? Nós produzimos. A verdade não é, isso não é bem verdade, mas nós temos bastantes vegetais, mas sobretudo eu diria que são receituário de leguminosas que entram sempre com um chouricinho, não é? Imaginas a sopa de feijão. É outra das coisas que tu dizes no teu texto, era a minha pergunta assim, portanto ponho-a já, que os nossos vegetais estão na sopa. É isso, ou seja, nós usamos os nossos vegetais... Que é até a melhor forma de comer vegetais, se não estou enganado. Não, do ponto de vista de saúde, não é? Não, eu diria que não. Não, porque no processo... Estou fora de pé. no processo de cozimento, algumas coisas vão-se perdendo, não é? Portanto, se puderes comer tudo cru, vais ter os nutrientes mais nutrientes eventualmente, de uma forma mais potente. E essa é que é a questão. Eu quando eles dizem que falta-nos cozinha de vegetais, isto é completamente verdade. Tu vais ao livro... E os estrangeiros não comem muita sopa. Mas faltam pratos de vegetais fora sopa. Não é um hábito. Isso é uma das coisas que eu percebi em todos os países em que tive. Que eu sou um sopeiro, adoro comer sopa.
E é sempre um desconsolo para mim. E vens lá com saudades, não é? Com saudades da sopa. Uma sopinha, pá. Como é que estes tipos vivem sem comer sopa? Muitos deles não têm as hábito, agora há outros que têm. Mas há também um problema, que não é fácil encontrar boas sopas que se não sejam aldrabadas hoje em dia. Aqui então em Lisboa, ou metem água a mais, ou metem féculas, ou metem legumes congelados. É tramado encontrar uma boa sopa. As pessoas comem as sopas em casa, boas, não é? Aliás, isto está tudo sintetizado nesta coisa que é. O que é a sopa? Nós desvalorizamos tanto a sopa que quando nos restaurantes dizem é de legumes. Mas que legumes, caramba. Não interessa. Legumes é óbvio. É uma coisa qualquer com vegetais lá dentro. Pronto. Estava a fazer perguntas parvas. E há uma das coisas que está a acontecer, vê lá se é um preconceito meu. Eu sou um bocado preconceituoso nestes temas. Vivo indignado pela rúcula ter substituído a alface. Peço desculpa, se calhar estou completamente enganado, mas eu sou... Não, isso não tem nada a ver com assim. A mim, eu indigna-me esta tomada de poder da rúcula contra a alface. Mas acho que está a andar para trás a rúcula. Pois, eu espero que sim. E a substituição da sopa, aquela sopa de entulho, pelos cremes. Nós não comíamos cremes, ou é impressão minha? É mais fácil fazer cremes do que uma boa sopa de entulho. Porque uma boa sopa de entulho obriga-te a mais tempos na confecção da sopa. É por isso? Eu acho que sim. E porque é mais fácil, se calhar, é mais fácil. Comer, não ir para é mais fácil também. Fazer o creme, metes, cozes tudo e... É que a sensação que nos tornamos todos bebés, passamos todos a comer. É verdade, não, é verdade. Não, tens toda a razão. Eu também tenho... eu adoro uma sopa de couves e feijão. Também eu. Adoro. Acho que eu acabei de almoçar e acho que vou almoçar outra vez. Sim, mas lá está, tens que ter bom feijão, deves ter bom feijão e não ser só de lata, não é? Sim. Ou não ser de lata. Não ser de lata. Sim. Ponto. E depois deves ter bom azeite, não é? Bom azeite cru. Passa, provavelmente, em poucos restaurantes passam para a cabeça usar bom azeite na sopa, não é? Só fine dinings. Só. No livro The Signature Dishes That Matters, editado pela Phaidon, com os pratos de assinatura mais importantes dos últimos 300 anos, Espanha estão lá umas dezenas de receitas, Portugal não tem nenhuma, Espanha está no topo dos rankings e nós não. Tem 250 estrelas Michelin e nós 35. Estou a pegar em dados teus de 2021, já devem estar desatualizados. Espanha, que tem a gastronomia mais próxima da nossa, é uma marca gastronómica fortíssima. Nós já falámos sobre isto quando falámos sobre a Dinamarca. Não é? Por exemplo, da Dinamarca. Se conseguisses sintetizar um pouco melhor, porque falámos disto no ar, o que é que nós fazemos? O que é que nós não fazemos, na realidade? É o nosso marketing? É a Espanha que nos ofusca? Nós vivemos sempre com esta sombra espanhola, não é? Que faz com que a maior parte dos turistas sabem que Portugal é um país diferente, mas que provavelmente misturam, não é? Também. Os dois. Não conseguimos construir uma identidade para o exterior. Nós, na realidade, nós não temos, tirando o pastel de nata, que parece ter sido um caso, toda a gente gozou com o Ministro da Economia. Eu próprio devo confessar que gozei com o Ministro da Economia. É um caso incrível. Porque a frase era completamente gozável, pronto, evidentemente, mas ele tinha razão. Sim. Ele tinha razão. Estou a falar do Ministro da Economia do Passos Coelho. O que é que fizemos no pastel de nata que não conseguimos fazer no resto? Bem, ou não fizemos nada no pastel de nata? Não sei se fizemos grande coisa. O não? pastel de nata fez. É um tesourinho. Mas porquê? Porque é bom. Está bem, mas nós temos aqui várias coisas que falarmos que são boas. É fácil de fazer, é fácil de exportar. É o Álvaro Santos Pereira, eu não estava a lembrar do nome do Ministro da Economia. Exatamente. É bom, é fácil de exportar e pode-se fazer em qualquer parte do mundo, basicamente. E sabe bem. E tem texturas, tem crocante, tem untuosidade, tem doce. É um grande prato. É uma coisa gulosa e percebe-se. É mesmo um caso de sucesso. Gigante, absolutamente gigante. E das coisas que eu no meu doutoramento já investiguei e alguns resultados interessantes, um deles é este. Quando tu procuras na internet, fazes uma busca por Portuguese Food, a foto que mais te aparece é uma foto de banco de imagem de uma mesa de comida espanhola. Sim.
Eu fui à origem da foto e percebi que aquela foto era de uma mesa de comida espanhola que é usada em sites onde se fala os 10 melhores pratos da cozinha portuguesa ou características da cozinha portuguesa, normalmente em inglês, não é? Ou seja, mas é usada uma foto de uma mesa espanhola. Isto mostra duas coisas. Uma pode mostrar que há mais suporte comunicacional, marketing espanhol nestas coisas, mais bem feito, né? Porque aquele blog foi comprar uma foto, podia ter sido de comida portuguesa, mas achou que aquela estava melhor, não é? E a outra coisa que mostra é que as pessoas acham que isto é tudo mais ou menos o mesmo. E na verdade, se há a cozinha mais próxima da nossa, lamento informar aos mais patrioteiros, é a espanhola. Por razões óbvias. Sim, claro. Os povos que passaram num sítio e no outro foram basicamente os mesmos. Nomeadamente uma coisa que nós conhecemos muito mal, que é a influência árabe, que foi durante vários séculos neste território. Nós conhecemos mal porque reconstruímos a nossa história de tal maneira. É de umas coisas que mais me impressiona. Não, é como nós inacreditável. ignoramos talvez uma das influências mais fortes que temos na nossa cultura, que é a cultura árabe. Completamente. Ignoramos, desprezamos. Totalmente. Queremos mesmo negá-la. Totalmente. Quer dizer, sabemos aquela coisa dual, não é? Dual e mais meia dúzia de clichês, mas há uns tempos eu fui tentar perceber quem eram os especialistas em gastronomia, a história da gastronomia árabe em Portugal. Não havia nada. Havia umas coisinhas muito superficiais. E ela é evidente, para quem conhece, eu conheço bastante bem a comida árabe, acho mas eu. É evidentíssima. As Açordas. Aliás, nós não fazemos uma das coisas ideia. Que acontece é quando tu vais, Síria, Marrocos, seja o que for, em países árabes têm culinárias diferentes, mas têm pratos comuns. Um português sente-se completamente em casa, porque não estranha praticamente nada do que coma. E, por exemplo, na Andaluzia, isso está muito mais estudado. Também durou até muito mais tarde. E durou até mais tarde. Mas há muito mais consciência disso. Há muito mais estudos, há muito mais investigação sobre estas coisas do que nós temos. E, no entanto, a nossa cozinha alentejana, por exemplo, tu passas para lá, para a Extremadura e depois para a Andaluzia. Uma data de coisas que são iguais. Muito parecidas. As sordas. Os borregos. O hortelã. O gaspacho que é diferente. O gaspacho. É diferente, mas mas a base é a mesma. Desconhecemos completamente. E não devíamos, porque... Essa é a parte da nossa comida que é mediterrânica, certo? Porque tu levantaste essa questão. Árabe, certamente que sim. Mas temos muitas influências e isso também é o que faz da nossa gastronomia uma coisa muito interessante. Agora, porque tu dizes que no teu artigo, dizes que um dos erros do Giles Cornan é exatamente tratar a nossa cozinha como se fosse mediterrânica. Que ele é vítima desse erro. Sim, eu diria que sim. Ou seja, estás a meter aí no meio muitas coisas, não é? Por exemplo, eu estava a dizer disto de Espanha. É bom que nós saibamos que temos um ramo comum, que é para depois podermos apostar naquilo que é diverso, eventualmente, do ponto de vista promocional lá fora, não é? E não fazemos. Não fazemos muito. Eu julgo que durante muito tempo fizemos um erro, que foi a nossa política de promoção da cozinha portuguesa passava por enviar chefes lá fora. Ia fazer uma feirinha a Nova Iorque e ia lá um chefe fazer umas coisinhas e tal. E de há uns anos para cá percebeu-se que não era assim que nós íamos mostrar a nossa cozinha ao mundo. Era trazendo os jornalistas do New York Times cá, não é? Passar cá uma semana em sítios bons, aí é que se percebe. No sítio é que se percebe. Claro. As comidas boas, indicadas por nós. Não é só com o chefe. Os chefes podem ser importantes. Por exemplo, em Espanha foram muito importantes porque eles lideraram uma cozinha de vanguarda, mas nós não temos que ser iguais aos espanhóis, não temos que ter tido o mesmo plano, programa público de promoção. Não é assim que vamos lá, porque eles tiveram um Ferran Adrià, um El Bulli, o restaurante mais importante do mundo durante 20 anos, eventualmente. Não é? Nós não temos, e portanto não temos que copiar. E nós às vezes copiamos e depois damos-nos mal. E aí depois há umas adaptações, como por exemplo, não sei se já viste,
pastel de bacalhau com queijo, é este o caminho? É fazer... Eu não sei se conhece isto que eu estou Conheço a falar. perfeitamente, já provei. Nunca provei. Definitivamente parece-me um conservador. Olha que sabes que há Achas que esse é o receituário de pastel de bacalhau com queijo antigo. Era uma coisa... Não é uma coisa inventada. Não é uma coisa reinventada. Mas eu não fico... Mas a mim parece indignado com isso. Mas eu não acho. O que eu acho... percebi onde apareceu não tem a ver com a inovação. O que eu percebi onde apareceu é uma coisa a pensar nos turistas, ou não? Toda a loja, a maneira como Sim. a cadeia está concebida, claramente, sim. Coisa... Porquê? Porque é uma coisa mais fácil para um turista aquilo com queijos do que o pastel de bacalhau Eu acho normal. que houve alguém que achou que queijo derretido é uma coisa com sucesso, que se gosta facilmente, não é? Num pastel frito pode ser que disfarce mais o sabor do bacalhau mais intenso, que é mais difícil para um estrangeiro. E isso não te repugna? Não me repugna rigorosamente nada. As pessoas gostam do que gostam. O que me repugna às vezes é chamarem coisas, darem nomes a coisas que não são. Não é? Pós-modernices, mas não tem nada contra as pós-modernices. Não lhe chamem, é um nome de um prato tradicional que é outra coisa. Pronto, é só isso. No teu artigo de 2021 dizes que a oferta gastronómica tinha dado um salto enorme desde o artigo de Gilles Cornan, que era de 2015, esse artigo. Portanto, havia um espaço de 6 anos entre os dois artigos. Essa evolução continuou, ou seja, olhando agora, desde 2021, quando tu escreveste o artigo a que eu me tenho referido, até agora, final de 2024, tu olhas para o teu artigo, relês o teu artigo e reparas que há coisas que, entretanto, mudaram para pior ou para melhor? Não tenho certeza. Mas há um fenómeno interessante que é uma nova geração de miúdos que estão, digamos assim, vou caricaturar, a agarrar nas receitas das avós e a transformá-las numa coisa... A atualizá-las. Atualizá-las, boa. Eu ia dizer muito mais moderna. E com muito sucesso. E estes restaurantes, o caso mais emblemático é de um restaurante em Lisboa que se chama o Velho Rico, estão com listas de espera gigantes. Tu não consegues ir lá comer. O que também contradiz um bocadinho aquela ideia que eu estava a dizer, que os estrangeiros não querem ir experimentar a cozinha portuguesa. Embora lá está, isto seja uma cozinha portuguesa com um twist ou dois, uma nova forma de a cozinhar, e sejam 3 ou 4 sítios, não é? E nas outras duas coisas que nós falámos aqui de muitas, mas quer no tipo de promoção que fazemos da nossa gastronomia, quer na qualidade dos produtos, está tudo igual. Não tenho elementos suficientes para responder com certeza, mas eu diria que não houve um abanão. Isso certamente não houve. Nem... Nós temos uma formação... O sucesso do nosso até pode ter piorado isso, não é? Porque, mais uma vez, sentamos se está a correr bem, não há razão nenhuma. Está a correr bem e tem que servir, e não se pensa muito como, nem se pensa muito no daqui a 10 anos. É o costume, não é? Na verdade. A nossa formação acho que se mantém igual. Eu não digo que é má, mas... As nossas escolas de hotelaria estão a preparar algum caminho ou não? É que eu tenho a sensação, falando com algumas pessoas da área das escolas de hotelaria, que estão, mas depois os miúdos os melhores, bons, vão-se embora para outros sítios. Não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. O que eu sei é que nós não temos uma escola de hotelaria ao nível ou com a popularidade que existe nos nossos países concorrentes. Espanha tem 3 ou 4 grandes escolas internacionais de hotelaria, ou seja, as pessoas vão para lá estudar de outros países. Itália tem mais ainda, França mais ainda, e nós nisto não temos. Não temos nenhuma escola de hotelaria de referência? Europeia e internacional, não temos. E tínhamos razões para ter, tendo em conta o peso que o turismo tem em Portugal, não é? Completamente. Ou seja, é daqueles projetos que vão nascer, porque toda a gente percebe que, precisamente por isso que tu disseste, que é num país com o turismo que tem, não é? Com o investimento que faz nesta área, não fazer isto, não ter uma coisa de referência que seja topo do mundo, é um erro. Vai ter, eventualmente, mas já devia ter tido.
Dizes que o exagero do artigo de Giles Coren, dizes naquele artigo de 2021, é útil para nos questionarmos. E, aliás, foi isso que estivemos aqui a fazer hoje. Achas que a nossa falta de humildade, temos alguma falta de humildade para ouvir os outros? Faz sentido ouvir os outros numa coisa tão identitária? Esta é a dificuldade que eu tenho, aliás, nesta conversa. Pois é. A gastronomia é uma coisa tão identitária. Faz sentido nós querermos saber se os outros gostam do que nós comemos ou não? Pois é, tu tens razão nisso, que nós estamos aqui a dizer, falta-nos isto, falta-nos aquilo, falta-nos aquilo. Mas, cara, se nós fizermos tudo o que nos falta, vamos ser iguais aos outros. E, portanto, é sempre este equilíbrio difícil entre evoluir um bocadinho, mas não perder a identidade. Manter a identidade. Fazer isto é difícil. Alguns destes novos cozinheiros estão a conseguir fazê-lo, e, portanto, é possível, não é? Fazer uma cozinha de sabores portugueses, de identidade portuguesa, mas nova, adaptada, sem perder a identidade. É possível, não é? Já percebemos que é possível. Mas realmente não levarmos este debate a um extremo tão grande que transformamos só o que comemos num produto para exportação. Exatamente, logo fiquemos iguais aos outros. Muito obrigado, Ricardo, por esta hora e 20 que tivemos a conversar. Não esqueçam que um bife com batatas, comer não é, como é que é? Comer não é só um bife com batatas, não é? Mas bife com batatas feitas é muito bom. Mas bife com batatas feitas é muito bom. Nós regressamos para o ano com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.